Prontinho, pessoal. Então, chegamos no final da disciplina, né? Então, hoje é a aula final. O que que a gente vai fazer? Eu vou recapitular os principais pontos da disciplina, que eu quero que fique com vocês dessa disciplina remota. E aí, no final, tem a terceira avaliação, que é algo bem mais simples. E eu vou começar a recapitular a partir do final, de trás para frente. Então, a partir da aula passada. A aula passada eu não consegui gravar, esqueci completamente de colocar para gravar, então não tenho registrado. Eu vou recapitular, vou fazer nessa relembrança do que foi a aula passada, eu vou resolver o exercício aqui, o que ficou também. Portanto, se vocês fizeram, beleza, já está lá. Se quiserem atualizar, pode. Se quem não fez vai ficar com essa colher de chá aqui, pode pegar a resolução e fazer o exercício, que já é mais uma tarefa entregue, certinho? Até porque ela vai contar aqui para essa. Beleza. Seguindo a nossa aula, uma grande resumo de tudo que a gente viu. Na aula passada, a gente viu como estimar o tamanho e prazo e custo de um software utilizando uma técnica chamada técnica de ponto de função com abordagem mesma. Só relembrando, o que é isso? Análise por ponto de função é uma técnica que ela tem o objetivo de mensurar o tamanho de um software. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de dizer se o software é grande, é pequeno, sem ter uma métrica associada. Como eu coloquei para vocês na aula passada, quando a gente fala se uma casa é grande ou pequena, a gente sabe que é fácil comparar tendo o tamanho dela medido em por metro quadrado. Então, a gente sabe que uma casa de 60 metros quadrados ela é muito menor do que uma casa de 300 metros quadrados, por exemplo. Só que isso, para a gente, quando a gente fala de software, a gente tem dificuldade de ter uma métrica associada. E aí foi criado a técnica de ponto de função, que tem o objetivo de contar o tamanho de um software em ponto de função. Atualmente, essa análise de ponto de função, ela é reconhecida como um padrão ISO, né? E a principal característica dela é que ela é independente de tecnologia. Ou seja, eu vou contar um tamanho de um software em Python, em Java, em C++, em HTML, da mesma forma. Eu aplico a técnica e não me interessa a linguagem que ela foi desenvolvida. Isso facilita, porque eu consigo mensurar sem precisar me preocupar qual foi a linguagem que ela foi desenvolvida. Isso em relação a tamanho, né? Para saber se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é médio porte. Então, o que essa técnica faz? Ela considera ele divide o software em dois grandes agrupamentos: as funções de dados e os que eles chamam de funções transacionais. Funções de dados são todas aquelas que são relacionadas a como manter uma informação. Fazendo uma associação rápida, funções de dados são relacionadas a tabelas, onde eu gravo as informações. Portanto, eu tenho dois grandes tipos: os arquivos lógicos internos, que são as tabelas da minha aplicação, e os arquivos de interface externa, que também são tabelas, mas que elas não fazem parte da minha aplicação, mas que a minha aplicação pode consultar. Por exemplo, eu tenho software que ele faz validação de CPF. A tabela que valida CPF não está no meu banco de dados, está lá no banco de dados da Receita Federal. Para técnica de APF, essa tabela de APF, essa tabela de CPF, ela é considerada um arquivo de interface externa. Além disso, na técnica de APF, também são contados as entradas externas, que são os cadastros, as saídas externas, que são os relatórios da aplicação, e as consultas externas, que são as listagens da aplicação. Ainda na técnica de ponto de função, ele vai classificar um cadastro como simples, médio ou complexo, um relatório também, uma consulta também, uma tabela também, como simples, médio ou complexo. E dependendo dessa classificação, ele vai receber uma pontuação. Na técnica de APF, os AIs são as tabelas internas da aplicação, os AIs são as tabelas externas da aplicação,
As entradas externas são os formulários para gravar dados. As consultas externas são as consultas mesmo, as listagens da aplicação. E as saídas externas são os relatórios. Toda vez que eu tiver um relatório, eu classifico ele como uma saída externa. Aí a técnica de ponto de função diz assim, olha, uma tabela simples você vai contar 7 pontos, uma tabela média, 10 pontos, uma tabela complexa, 15 pontos. Um cadastro simples, você vai contar 3 pontos, um médio, 4, um complexo, 6. Beleza. Só que aí vocês vão dizer, mas professora, como é que a gente vai saber se aquela tabela é simples, se ela é média, se ela é complexa? Aí vem a técnica que é chamada abordagem NESMA para simplificar isso para a gente. A abordagem NESMA, também proposta por uma norma ISO, ele diz assim, olha, já que vai ser difícil no primeiro momento saber se aquele cadastro é simples, médio ou complexo, se aquela tabela é simples, médio ou complexo, considere todos os arquivos de dados como complexidade baixa e todos os de transação como complexidade média. Então, o que isso significa? Toda vez que eu for contar uma tabela interna, eu vou contar 7 pontos. Uma tabela externa, eu vou contar 5 pontos. Toda vez que eu tiver um cadastro, eu vou contar 4 pontos. Um SE, que é uma saída externa, que é um relatório, eu vou contar 5 pontos. E toda vez que eu tiver uma consulta, eu vou contar 4 pontos na minha aplicação. Então, basicamente, o que essa técnica diz para a gente? Olha, para saber o tamanho de uma aplicação, você vai contar em pontos. Toda tabela, você vai contar 7 pontos. Toda tabela externa que precisar acessar, você vai contar 5 pontos. Todo cadastro, você vai contar 4 pontos. Todo relatório, 5, e toda consulta, 4. Beleza. E depois você soma tudo isso e você tem o tamanho da sua aplicação em pontos. Então, é isso que a tabela de a técnica de ponto de função faz para a gente. Depois, baseado na técnica de ponto de função, a gente consegue estimar o prazo. Como? Existe uma abordagem que diz que já fez um estudo de vários desenvolvimentos e diz uma produtividade média de acordo com a linguagem de programação. Então, ela diz, por exemplo, que se você programar em PHP, a média é que você leva 5 horas para fazer um ponto de função. Se você for programar em SQL, a média é 6. Se você programa em Java, a média é 10. Isso aqui não são vocês que fazem, isso aqui já está aqui, já está na literatura, é uma convenção, é um padrão. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se eu sei que o sistema, eu contei ele deu 40 pontos, e ele vai ser feito, por exemplo, em PHP ele me diz aqui que são 5 horas por ponto de função, o sistema tem 40, então 40 vezes 5, eu já sei que eu vou levar 200 horas para desenvolver aquele sistema. E assim eu consigo fazer uma estimativa de prazo para o meu cliente, né? Isso facilita as coisas, na hora que eu tiver que dar uma estimativa de prazo. Aí vocês ficaram com esse exercício aqui na aula passada. Você é gerente de projeto de uma equipe de desenvolvimento de uma grande empresa de desenvolvimento de software em Santarém. Um cliente solicitou a execução de um projeto que contemplasse os seguintes requisitos: desenvolvimento de um sistema que possa conter um cadastro de pessoas. Olha lá, já tem um cadastro. Onde cada uma delas pode ter um ou mais veículos pessoais. Já tem um cadastro de veículo aqui. Portanto, cada pessoa se autocadastra e cadastra seus veículos. Só nessa frase, gente, eu sei que eu tenho 2 cadastros, um de pessoa e um de veículo. Outra coisa que eu tenho que subentender é que se eu tenho cadastro, eu tenho a tabela para armazenar. Se eu cadastro uma pessoa, eu tenho que ter uma tabela de pessoa. Se eu cadastro um veículo, eu tenho que ter uma tabela de veículo. Aí ele continua. O sistema deve possuir um cadastro de posto de gasolina. Olha aí, surgiu um terceiro cadastro de posto de gasolina. Se surgiu um cadastro de posto de gasolina, surgiu também uma tabela de posto de gasolina. O sistema deve gravar cada abastecimento feito no veículo. Olha ali o que surgiu. Surgiu mais uma tabela de abastecimento, né? E um cadastro de abastecimento também. Faça a contagem de ponto de função e as estimativas de custo, prazo e esforço. Considere que o valor
de R$ 100 o ponto de função. E que o sistema será desenvolvido em Python, com produtividade média de 8 horas por ponto de função. Então, beleza. Ele está pedindo para a gente estimar, ele fez a descrição do sistema. O sistema dele, de cara, por cima, o que, que a gente viu? Tem cadastro de cliente, né? Tem o cadastro de pessoa, tem uma tabela de pessoa. Tem o cadastro de veículo, tem uma tabela de veículo. Tem o cadastro de posto de gasolina, tem uma tabela de posto de gasolina. Ele tem um cadastro de abastecimento, ele tem uma tabela de abastecimento. Aí vocês vão dizer, mas professora, ele não falou em tabela aqui. Mas a gente sabe que toda vez que a gente cadastra alguma coisa, a gente precisa gravar isso em algum lugar. Então, se eu cadastro uma pessoa, eu tenho que ter uma tabela de pessoa. E aí, com isso, com essas informações, a gente começa a contar o sistema da gente. Então, eu tenho a tabela de pessoa, a tabela de veículo, a tabela de posto de gasolina e a tabela de abastecimento. Eu tenho o cadastro de pessoa, o cadastro de veículo, o cadastro de posto de gasolina e o cadastro de abastecimento. Então, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 4 cadastros e 4 tabelas. 4 entradas externas e 4 ALIs. Seguido aqui, vamos lá. Eu tenho 4 ALIs, 4 entradas externas. Beleza. Eu sei que cada tabela eu tenho que contar 7 pontos. Da onde que eu sei isso? Daqui, da técnica, que disse para gente que cada ALI vale 7 pontos. E cada entrada externa vale 4. Então, eu tenho 4 tabelas, cada uma vale 7 pontos de função, eu tenho 28. Eu tenho 4 entradas externas, cada uma com 4 pontos de função, eu tenho 16. Somos 2, tenho 44. O tamanho do meu sistema é 44 pontos de função, porque eu tenho 4 cadastros e 4 tabelas, certo? Beleza, já sei o tamanho dele, é 44. Mas ele disse para a gente, aqui, olha, que o sistema será desenvolvido em Python, com produtividade média de 8 horas por ponto de função. Se o tamanho dele é 44, eu levo 8 horas para fazer um ponto de função. Ele tem 44 pontos de função, então 44 vezes 8, eu vou levar 352 horas para fazer esse sistema. Ou 44 dias úteis. Por que 44 dias úteis? Eu considerei aqui que uma pessoa ela trabalha 8 horas por dia, né? Então, se são 352 horas, ele vai levar, uma pessoa sozinha, leva 44 dias para fazer esse sistema, que tem esses cadastros de pessoa, veículo, abastecimento e posto de gasolina, né? E que será feito em Python. Com isso, ele também disse para a gente que cada ponto de função desenvolvido, ele paga, né? Considerando que o valor de R$ 100 o ponto de função, então quanto é o sistema? Se o tamanho dele é 44 e é R$ 100 o ponto de função, R$ 4.400 para fazer esse sistema, que eu vou levar 44 dias ou 1 mês e meio para fazer. Então, isso é uma forma, gente, da gente estimar o sistema quando a gente precisa dar prazo e uma estimativa de custo, e a gente não tem muita ideia de quanto cobrar ou de quanto tempo vai levar para fazer. O que vocês fazem nessa situação? Contam o tamanho do sistema em ponto de função, decidem a linguagem de programação que vocês vão fazer. Baseado na linguagem, vocês vão saber a produtividade. Professora, tá mudo. Vou falar de novo, me escutam?
sei o que aconteceu. Mas faz tempo que ficou mudo? Não? Ah, tá. Pensei que fazia era tempo que eu estava falando aqui sem vocês me ouvirem. Agora tá tudo normal. Tá, eu vou falar. E aí, se ficar mudo de novo, me avisem, que eu não sei o que foi que aconteceu que fez ficar mudo, não. Tá? Então, voltando, gente. Mas vocês acompanharam quando eu estava falando sobre a resolução do exercício? Vocês escutaram? Ah, tá ótimo. Então, gente, voltando, saber isso é bom para que quando vocês tenham que dar uma estimativa de quanto tempo vocês vão levar para fazer, ou quanto custa um sistema, recorrer a essa técnica se vocês não tiverem ideia do prazo que vai levar para fazer. Às vezes a gente já é experiente e já fez várias vezes um sistema e a gente consegue dar o prazo sem maiores necessidades de uma estimativa como essa. Essa técnica de ponto de função usando o mesmo é uma técnica para quando a gente precisa responder essa pergunta, quando custa e quanto tempo vai levar, e a gente ainda não tem uma ideia muito detalhada de como vai ser o sistema. Veja que para fazer essa estimativa, a gente não precisa de tantos detalhes, porque a gente infere que toda tabela é simples, que todo cadastro, toda consulta e todo relatório, a complexidade é média, e a gente associa um valor a ele, né? Aí, voltando, eu estava comentando com vocês em relação ao quanto se cobra para fazer um ponto de função. Isso depende muito, gente, depende muito da empresa, depende muito do quanto vocês estão no início, ou se já é uma empresa conhecida e tem fama no mercado. Por exemplo, uma empresa consolidada, é claro que o ponto de função dela vai ser mais caro do que uma empresa que está iniciando. O valor médio de um ponto de função, vocês podem ir lá no Google, por curiosidade, colocar lá, valor médio de ponto de função. Estou colocando agora aqui no Google para ver o que ele vai me responder. Quanto cobrar por ponto de função? Olha, ele diz assim, o preço do ponto de função pode variar entre $200 e $600, com um preço médio de 476. O menor preço do ponto de função é R$ 255 e o maior preço do ponto de função é R$ 1.000. A média está R$ 1.000. A média de ponto de função no Brasil é R$ 488. Então, veja que eu coloquei aqui nesse exemplo um valor muito barato. Coloquei R$ 100. Mas ele está dizendo que no Brasil, aqui, né, eu até colei o texto aqui que o Google me respondeu, dizendo que o preço no Brasil, um ponto de função, o mais barato é R$ 255, o maior preço que eles encontraram foi R$ 1.000, e a média é 488. Então, se a gente fosse trabalhar aqui na média, não seria 44 vezes 100, seria 44 vezes 488, né? Que aí, esse sistema aqui que eu descrevi, o valor dele mesmo cobrado seria R$ 21.000, faz mais sentido do que esses 4.400 aqui. Então, vejam que, sabendo usar essa técnica, fica mais fácil estimar o valor de algo. E que ponto de função só vale para software, gente. Assim como o metro quadrado é uma medida de tamanho de construção, ou de roupa, né? Às vezes é roupa, mas de construção, ponto de função é uma técnica que serve para medir o tamanho de um software, certo? Para isso. E professora, é um consenso, todo mundo usa isso? Não chega a ser um consenso, mas é uma norma, é um padrão. Se vocês tiverem curiosidade de olhar licitação de sistemas, quando o governo contrata empresas para desenvolver, no geral ele coloca lá, o sistema a ser desenvolvido tem o tamanho de 1.000 pontos de função. É um padrão que é muito utilizado também no governo para avaliar o tamanho do sistema e para fazer contratações, certo? E também ajuda muita gente quando a gente precisa estimar e não tem ideia por onde começar. Quando a gente vira do dia para a noite um gerente de projeto, não sabe por onde começa,
usa a técnica de ponto de função que ajuda a gente a fazer estimativa, certo? E aí, eu comecei a aula pelo fim. Eu comecei a aula pelo ponto de função, que foi o que a gente viu na aula passada, mas que eu achei que faltou uma explicação melhor para vocês, e também, como não tinha gravação, imagino que não seja tão tranquilo fazer o exercício assim sem a gravação. Agora, com a gravação, é mais tranquilo, certo? Seguindo, gente, nessa disciplina, a gente aprendeu sobre gerenciamento de projetos e viu que o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades e ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender seus requisitos. Então, o grande objetivo de um projeto é atender os requisitos, é aquilo ali, naquela descrição do projeto de um sistema de controle de abastecimento, o objetivo dele era atender aqueles requisitos, certo? O gerenciamento de projetos, ele é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Então, o gerente de projeto sempre vai iniciar o projeto, vai planejar ele, vai executar, vai ficar monitorando aquele projeto durante a sua execução, controlar e, no final, ele vai encerrar. O gerente de projeto, que no caso vão ser vocês, no futuro, é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto. Então, ele que vai ter que gerenciar tudo isso. E aí ele precisa ter alguns conhecimentos e habilidades. A gente viu alguns aqui na disciplina, mas essa disciplina ela é apenas uma pincelada dos conhecimentos que o gerente de projetos vai necessitar quando ele estiver trabalhando mesmo na área. Ele precisa ter um conhecimento de contabilidade e gerenciamento financeiro, já que ele vai ter que controlar custos. Muitas vezes ele vai precisar comprar as coisas, então ele tem conhecimento de compras e aquisições, de vendas e marketing, de contratos, de legislação, de logística, planejamento estratégico, tático operacional, estruturas organizacionais, tecnologia da informação. Ele também tem que ter uma boa comunicação, porque, afinal de contas, o gerente de projeto vai conversar com muita gente. Ele tem que ter influência sobre a organização, ou seja, ele precisa ter uma capacidade de fazer as coisas acontecerem. Ele tem que ter habilidade de liderança, porque, no geral, ele vai coordenar uma equipe, ele não trabalha sozinho. Ele precisa ter habilidade para conseguir motivar a equipe dele, para estimular as pessoas para que alcancem alto nível de desempenho. Ele tem que ter habilidade para resolver problemas, afinal de contas, ele vai ter que muitas vezes definir, ter que atuar no problema, identificar, analisar, tomar decisões. Então, o gerente de projeto ele tem que ter um conjunto de habilidades. Ele vai, professora, mas eu não tenho como desenvolver tudo isso antes de ser um gerente de projeto. No geral, a gente nem desenvolve antes, não, a gente desenvolve no fogo mesmo. Se torna um gerente de projeto e aí vai ter que ir atrás de muitas capacitações. Mas aqui na disciplina a gente já viu algumas coisas, a gente já sabe que o gerente de projeto precisa saber estimar custos, tem que gerenciar a equipe, tem que gerenciar o tempo, tem que controlar cronograma, tem que fazer plano de projeto, tem que fazer um bocadinho de coisa, né? Para fazer as coisas acontecerem. E aí, ele sempre vai trabalhar tentando gerenciar isso aqui que a gente já viu e chama de tripé do gerenciamento do projeto. Tentando equilibrar custo, tempo e escopo, e sabendo que esse equilíbrio influi na qualidade. Porque se eu vou diminuir os custos do meu projeto, ou seja, se eu vou pagar menos por aquele projeto, e eu quero manter que ele seja entregue no mesmo tempo e com o mesmo escopo, sendo que eu vou pagar menos, no geral, eu vou impactar a qualidade, né? Se o meu cronograma diminui, eu pedi 2 meses, mas o cliente me deu 1 mês, ele não aumenta o meu custo, ele não diminui o meu escopo, eu vou impactar na qualidade do projeto, já que eu vou ter que fazer tudo correndo. Se eu aumento o escopo do meu projeto e mantenho o mesmo tempo de desenvolvimento e não pago nada a mais, é muito provável também que a qualidade vai ser comprometida. Então, o gerente de projeto ele tenta ali, se equilibrar com o custo do projeto, com o escopo que não pode aumentar, com o tempo que ele tem que gerenciar para que ele consiga entregar no prazo de acordo com o que ele estimou.
Além de ter que lidar com essas restrições, né, de tempo, de escopo e de orçamento, ele ainda bem tem que se preocupar com as pessoas, com a comunicação, com a qualidade do projeto dele. Então, a vida do gerente de projeto é tentar se equilibrar nesse mundo. O que quando vocês se tornarem gerente de projeto, ou se já forem, vocês podem recorrer? O que a gente viu aqui na disciplina? A gente baseou muito no livro chamado PMBOK, que é o livro de gerenciamento de projetos. Ele começou, a primeira versão dele é de 1987, mas ele já está na 7ª versão, que foi atualizada, e eu acredito que saiu a 7ª versão ano passado. Então, constantemente esse manual está sendo atualizado. O mais recente já tem informações sobre gestão ágil de projetos também. Então, mas, basicamente, esse manual ele trabalha com isso aqui, com essas áreas do conhecimento, que foi o que a gente viu na disciplina. Gerenciamento de escopo, de tempo, de custo, de qualidade, de comunicação, de risco de pessoas. Tudo isso se ligando através da integração do projeto. Então, isso aqui, essa figura, essa imagem, é que eu quero que vocês levem. Quero que vocês, esse resumo de hoje, claro que a gente teve várias aulas, isso tem muito detalhe, não é somente isso que a gente está vendo agora, mas eu quero que vocês levem isso aqui como um resumo da disciplina. O resumo da disciplina é que gerenciar projeto, eu preciso sempre me preocupar com escopo, tempo e custo, que quando eu for estimar e eu não souber por onde começar, eu tenho técnicas como análise de ponto de função que podem me ajudar, e que gerenciar projetos é sempre se tentar equilibrar um monte de pratinho, né? E que, apesar da gente estar vendo muita teoria aqui na disciplina, na verdade a gente aprende na prática, é quando a gente está com um projeto na mão, que a gente tem um prazo e que a gente precisa dar resultado e que a gente tem que coordenar a equipe e que essas teorias nos ajudam, mas muitas delas a gente aprende de fato na vida real, quando a gente tem que dar conta de um projeto com orçamento apertado, com custo. Quem tem empresa, acho que a Aniele tem empresa, sabe que tentar gerenciar é sempre estar se preocupando com o custo daquilo, se dá para manter, se vai fechar a folha no final do mês, se aquele projeto que você está fazendo deve continuar, ou se é melhor parar. Então, o gerente de projeto, ele está ali constantemente olhando para os números, com prazo apertado, tendo que garantir a satisfação do cliente e a qualidade do serviço que ele presta, no caso aqui do projeto que ele atende. Aqui a Aniele está dando depoimento, todo mês é um desafio. Então, o gerente de projetos, o que a gente pode comparar assim, mais próximo ao empreendedor, porque ele tem que dar conta de tudo isso aqui e fazer funcionar tudo isso aqui, e no final o cliente ainda tem que ser satisfeito. Gostei aí do software que você me entregou, certo? Então, isso aqui é teoria, é para saber que existe, é para saber que na hora que você necessitar, ele tem onde consultar, mas eu sempre falo no final da disciplina, onde vocês aprendem muito mais sobre gerenciamento de projetos, é na vida real mesmo, quando vocês têm que dar resposta. Mas aqui a gente simula a vida real, né? E para finalizar e fechar a disciplina, a gente vem com uma terceira avaliação. Simples, tá? Você é o gerente de projetos de uma equipe de desenvolvimento de uma grande empresa de Santarém. De novo, que é isso que eu quero que vocês sejam no final do curso. Um cliente solicitou a execução de um projeto que contemplasse os seguintes requisitos: desenvolvimento de um sistema que registre a entrada e saída de pessoas no estabelecimento, a sala que acessou e o motivo do acesso. Gere 2 relatórios, um de registro de acesso por dia e outro de salas acessadas no mês. Permita cadastrar, editar e remover salas. Guarde as informações do nome, CPF, endereço e telefone das pessoas que acessaram o local. Considere o valor de R$400 o ponto de função e que o sistema será desenvolvido em Java com produtividade média de 8 horas por ponto de função. Gente, de cara, ele tem 2 relatórios aqui, então tem 2 saídas externas. Ele pede para registrar a entrada e a saída, então ele tem um controle de acesso aqui. Isso é um formulário, isso é uma tabela. Ele quer que guarde as informações das salas. Então, eu também tenho uma tabela e tenho um cadastro de sala. Ele também quer guardar as informações das pessoas que acessaram.
né? Com nome, CPF, endereço e telefone. Então, eu tenho o cadastro de pessoa e tenho uma tabela de pessoa. De cara, eu diria para vocês aqui que a gente tem 3 tabelas, 3 cadastros e 2 relatórios, mas vocês vão olhar isso com mais cuidado. Por quê? Porque eu peço para vocês fazerem estimativa de custo e prazo, sugestão, utilizar a técnica de ponto de função para justificar. Eu peço para vocês fazerem um cronograma e um plano de projeto. Esse cronograma pode ser bem simples. Vocês vão fazer a estimativa e vai ter um prazo lá, vai dizer que vai ser 3 meses, por exemplo. Aí vocês colocam as atividades para fazer esse sistema. Pode ser numa planilha do Excel. E um plano de projeto, que vocês também viram na disciplina, tem os templates, que é dizer lá o que tem que ser feito, quem vai fazer o quê. Certinho? Para quando? O dia 21/6/2022, ou seja, para daqui a 2 semanas. Vocês têm 2 semanas para fazer esse, que é a terceira avaliação de vocês. Onde vocês vão entregar? Lá no SIGA, certo? No SIGA, vou já deixar criada a tarefa para o dia 21/6. Vocês são os 4 bravos que chegaram ao final da disciplina. Façam esse trabalho para vocês passarem, para dar tudo certo, para a gente finalizar a disciplina lá no dia 21, não precisar de nenhuma avaliação complementar, porque vocês já fizeram a tarefa mais árdua, que é chegar aqui no final da disciplina, certo? Então, vamos trabalhar para que no dia 21 vocês entreguem esse trabalho e aí seja mais uma aprovação no projeto aí de vocês de concluir o curso, certinho? Então, essa é a nossa última aula remota. Semestre, não sei se vocês acompanharam hoje, mas hoje saiu a programação da UFOPA, o próximo semestre 100% presencial. Então, a partir do próximo semestre já, se Deus quiser e não tivermos nenhum revés, pela decisão de hoje, voltamos 100% presencial no próximo semestre, que dê tudo certo, para que a gente consiga isso, e no próximo semestre estarmos todos presencialmente, certinho? Então, turma, muito obrigada por vocês resistirem aqui até aqui e façam esse trabalho para a gente encerrar a nossa disciplina. Tá bom? Professor, a atividade que é para enviar hoje, a senhora alterou a data, foi? Não, tá para hoje ainda, mas ela está resolvida aqui nesse slide. Vocês viram que eu comecei a aula resolvendo a tarefa. Então, é só copiar e colocar lá. Tá bom. E esse slide já está lá no Siga. Só copiar. Dei essa colher de chá para vocês. Eu Comecei a aula fazendo. Acertou? tive muita dúvida. Aí eu acertei depois. Que bom, nem precisou. Né? Bem simples, não é? E aí, vocês viram que é uma técnica simples que a gente consegue. Dali já dá um prazo e um custo para o cliente. Vai ser, professora, dá certo, certo, certo. É uma estimativa, né? A gente vai trabalhar para fazer aquilo dar certo. Se no final a gente colocou lá que vai ser 2 meses, a gente vai trabalhar para entregar em 2 meses. É uma luz, é um apontamento que ela tenta dar para a gente. Certo? Então tá, pessoal, já está lá no Siga, só falta eu criar a tarefa para o dia 21, mas eu vou já criar. E aí terminem, parabéns por terem chegado até aqui, tá bom? Nós éramos 6, ficamos em 4. Tá bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Entreguem lá qualquer coisa, nos perguntem lá no grupo e boa noite.